Obrigado, Júnior. Queria cumprimentar todos vocês, cumprimentar Marcos Oliva, representa aqui o PSL, Fernando Moreira, PTB, Márcio Almeida, PPS, André Uden, aqui o nosso amigo Fabrício, PP, Daniel, PSB, Martins, o PCdoB e o Márcio Rocha, PHS. Eu queria pedir um pouquinho de paciência para vocês, que muitos não me conhecem, né? Alguns estão mais próximos e outros não. Eu precisava falar um pouquinho de mim, é difícil para mim, mas eu preciso falar, né? Minha família chegou da Bahia em 1957, em Guaratinguetá. Então você imagina, chegando em Guaratinguetá, baiano chamado Miguel. Na época Miguel era nome de otário. Eu estava na escola, quando falava ou era miguezada ou era banhanada. Hoje se fala em bullying, mas na época era preconceito e discriminação pura, né? E meu pai, operário da fábrica de papel em Aparecida, nós morávamos aqui na rua Guaranice e eu estudava no Costa Braga. Minha primeira escola foi Costa Braga. E meu pai conseguiu uma casa para morar de graça em Aparecida, e lá fomos nós para a Rua da Biquinha. A Rua da Biquinha, para quem não conhece, vale a pena conhecer. É uma rua que hoje ela é pavimentada, mas na época não era. A Rua da Biquinha ela tinha uma característica, que o lixão, André, era a 300 metros da minha casa e o Paraíba a 700, 800 metros. Então eu convivi com falta de pavimentação, com cheiro do lixão e com enchente. Eu sei na pele o que é isso. Aí quando você vê o meu currículo, você fala assim, mas como é que você foi estudar no La Salle, se seu pai era operário? O La Salle na época era um dos melhores colégios da região, era um colégio pago, caro, simples. Meu irmão mais velho sempre foi um gênio. Ele nem sabe o que é 8, era só 9, 10, 9, 10. E o irmão Gentil Vian, que todo mundo conhece, pode perguntar a ele, o Gentil Vian, pediu que meu pai não deixasse meu irmão entrar no colégio La Salle, porque por causa das notas dele, e ele entrou no La Salle por causa das notas. Meu irmão foi para lá, mas deu um banho, ele só tirava 10, 9, 10. O irmão Gentil falou assim, traz seu filho, o outro, você paga só 10% da mensalidade, que vai ser bom para nós. Quebrou a cara porque eu não era gênio, eu era uma pessoa normal, e assim foi a minha vida de muito trabalho. Aí eu prestei concurso para a escola preparatória de cadetes. Lá foi eu com 14 anos enfrentar uma prova, e eu só passei na prova, eu tenho certeza disso, porque minha mãe tinha mania de falar ditados e explicar o ditado. Ela falava, quem tem cão casca com gato, aí explicava o que ela queria dizer. Eu fui fazer a prova na escola preparatória, eu acho que era 200 por 1. Eu falei, nossa, eu estou ferrado, aqui eu não passo nunca. De manhã as matérias, que na época não tinha o xizinho não, era tudo escrito. E à tarde a redação. E a redação valia 40% da prova, valia 4. Eu chego para olhar a redação, estava lá, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu falei, nossa, isso é moleza. Minha mãe, já lembrei da minha mãe, né? Eu acho que eu fui um dos poucos que acertou aquela bendita redação. Tanto que na classificação, quando eu saí da classificação, viu, Gilda? Eu fui bem classificado por causa da redação, senão eu não passava. E lá fui eu com 14 anos, lá para Campinas, para a escola preparatória de cadetes. Mas eu sempre fui indisciplinado. Eu disse que eu morava na Rua da Biquinha, então eu frequentei lixão para procurar cobre, alumínio, para vender, para arrumar dinheiro, para comprar isso, comprar aquilo. Na época não tinha droga. Eram essas molecagens que a gente fazia. E lá em Campinas, eu passei o primeiro ano, segundo ano fui reprovado. No outro ano, eu fui desligado com indisciplina e ia ser reprovado de novo. Aí você fala, nossa, mas que coisa. Meu pai, eu tenho como hoje, eu digo com orgulho, porque eu não tenho vergonha do meu passado. Quando meu pai foi me buscar, que ele entrou numa sala, tinha 5, 6 coronéis, Fabrício é militar, sabe o que eu vou dizer? Que eles disseram, seu filho não serve para ser militar. Meu pai não disse um A, muito menos eu, meu pai era muito bravo. Ali eu vi um outro pai, ele não disse um A para mim. Ele falou, suas coisas estão arrumadas? Eu falei, estão arrumadas, então vamos embora.
Ele disse: eu confio em você, você vai virar esse jogo. Por quê? Porque eu cansei de ver meu pai chorar pelo que eu tinha feito. Aquilo me matava mais do que ele pudesse. Se ele me xingasse, não ia doer tanto. No choro dele, me feria. Eu disse a mim mesmo: nunca mais. A partir de agora, só se você chorar de alegria, você vai se orgulhar de mim. E assim foi. Eu vim de lá, eu fui trabalhar na destilaria Valparaíba, ligada à fábrica de papel. Eu fui office boy do Hélio Galvão. O Hélio Galvão todo mundo conhece, é o pai do Elinho, presidente da OAB. Pergunta para o seu Hélio. Eu fui office boy do Hélio. E minha carreira começou ali. Trabalhei 4 anos no grupo da fábrica de papel, na destilaria, e passei no concurso da Caixa. Eu já era assistente da diretoria na fábrica de papel, ganhava o dobro do que a Caixa ia pagar. Aí juntou a Beth para falar na minha cabeça que eu já namorava ela. A mãe dela, o pai dela, meu pai, minha mãe, haja. Eu tive que sair, eu não queria sair. Saí na marra e fui trabalhar na Caixa. Entrei na Caixa, mas antes de entrar na Caixa, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quando eu fui desligado em Campinas, lá eram 15 matérias, e aqui eram apenas 7. E lá, quando eu falo que eu fui reprovado lá, eu fui reprovado por meio ponto. Lá a nota não era 5, a nota era 7. E eu tirei 6,5. Eu tenho certeza que não me deram esse meio ponto por causa da minha indisciplina. Então eu fui reprovado. Mas olha como Deus é bom. Eu vim, e aqui as matérias que eu passei lá, eu passaria aqui no Américo Alves. Aí a dona Gláucia, que hoje é mulher do Rui Mesquita, vocês sabem quem é, ela me aprovou e eu entrei, eu não perdi aquele ano. Aí foi onde eu conheci a Beth. Por isso que eu não jogo na loteria, eu estou com ela há 40 anos, você está aí atrás, né? Que bom você ver. Estou há 40 anos com a Beth. Fui pedir para a Beth vir, porque dizem que um homem não mente perto da mulher, e eu queria que você testemunhasse isso. Eu digo com orgulho, foi por causa dela que Deus me colocou lá, e eu estou hoje onde eu estou por causa dela. Então obrigado a você, Beth, por essa caminhada longa. Então, pessoal, desculpa,